do Senhor Jesus, queremos dizer que estamos felizes com a presença de vocês aqui em nosso meio e vamos estar iniciando esse trabalho falando com Deus, né? Uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te dou, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, reunidos, ó Pai, através desta live, Senhor Deus. Queremos, ó Pai, que todos aqui, Senhor, possam sentir a Tua presença, Senhor. Queremos ouvir, Senhor, a Tua voz falando aos nossos corações. Queremos, Senhor, que Tu continues, ó Pai, operando em nosso meio, ó Senhor, nos protegendo, nos livrando, Senhor, dando a cada um, Senhor, aquilo que eles mais precisam, Pai. Porque Tu que sondas os corações, Tu que és onisciente, Senhor, e sabe, Senhor, de todas as coisas, ó Pai. Tu sabes, Senhor, do que cada um deles precisa. Senhor Deus, vem operando grandemente na vida de cada um deles, ó Pai. Isso aqui te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Que o nome de Jesus cresça, né, neste lugar. Que o nome de Jesus cresça aí na sua casa, aí onde você estiver. Que ele possa aparecer na minha vida, na sua vida, na vida de todos aqueles que ouvem, né? O tema desta noite, da nossa pregação, é: qual será o tamanho da sua vitória? E ele vai ser o tema, na verdade, esse tema ele vai ser dividido em várias partes, né? Eu creio que em 6 partes. E a parte 1 de hoje fala justamente sobre os desafios, né? Ele fala justamente sobre que a sua vitória é do tamanho dos seus desafios, ok? Mas nós queremos fazer uma leitura bíblica lá em Josué, no capítulo 1, versículo de 1 a 9. Josué, livro do profeta Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9, que diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Como te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Quem pode dizer amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Tá dando para ouvir aí, né? Sim. Bem, numa nossa introdução, Deus, ele começa falando com Josué e exige de Josué uma atitude de vencedor. Mas
Em que contexto nós vemos aí que Deus fala com Josué, irmãos? Irmãs, né? Na verdade, só tem mulheres, né? Na verdade, aqui. E, na verdade, nós vemos que Deus, ele começa a falar com Josué no momento de dor. Josué acaba de perder o seu mestre. Josué acaba de... Josué está vivendo um período de dor, né, no seu coração, porque aquele mestre, aquele líder maior, que era Moisés, acaba de morrer, né? Ele está morto e ele está sofrendo. Ele está num período de luto. Ele está vivendo um sentimento de luto. E qualquer um de nós sabe o quanto é difícil você perder alguém muito querido na sua vida, mesmo que não seja alguém que você tenha laços de sangue, mas é alguém que fazia parte do seu cotidiano, fazia parte do seu dia a dia, e que seria necessário, talvez um tempo até maior, do ponto de vista humano, para que ele pudesse descansar, para que ele pudesse refletir, mas Deus, ele não contou conversa. Deus, ele chama Josué para que ele tome uma atitude diante da morte do seu líder. Josué, ele é intimado por Deus, tá? E Deus diz que ele simplesmente tem que, apesar do seu sofrimento, era a hora dele agir e dele tomar uma atitude de vencedor. E que atitude de vencedor seria essa? Seria a de ele continuar como líder, dele continuar na liderança, né? Nós vemos e nós sentimos a necessidade de, muitas vezes, de continuarmos algo em nossas vidas, algo que talvez você deu um tempo, você parou, você desistiu, né? Mas Deus está mandando nesta noite você continuar. Se aquele propósito estava de acordo com a vontade de Deus na sua vida e você desistiu, Deus está dizendo, continue, levante-se, siga em frente. O nosso coração, irmãos, ele tem que estar em sintonia com o coração de Deus. Às vezes passamos por problemas nas nossas vidas e nós, às vezes, queremos que Deus, ele faça aquilo que está no nosso coração, mas nem sempre aquilo que está no nosso coração é o que está no coração de Deus. Então, irmãos, você tem que procurar pensar como Deus, você tem que procurar agir como o Senhor age, né? Se as coisas do seu coração não estiverem de acordo com as coisas de Deus, Deus com certeza não vai poder colaborar com os seus sonhos. Deus não vai colaborar com os seus desafios. Quando o seu desafio é semelhante ao coração de Deus, aí sim, aí tudo vai dar certo. E eu quero dizer também que a sua vitória em relação a aquilo que você tem colocado diante do Senhor, ela pode ser grande ou pode ser pequena. Agora, aí, tudo isso vai depender das nossas atitudes. Que tamanho será a sua vitória? Que tamanho será a sua vitória? A sua vitória será o tamanho do seu desafio. O desafio de Josué era o qual? O desafio de Josué era passar o Rio Jordão. Mas como é que ele ia passar o rio? Ele ia usar uma canoa? Ele ia usar um barco? O que ele ia fazer para poder passar esse rio? Naquela época, irmãos, estava havendo muita chuva. Havia muita dificuldade. Então, como é que ia se passar um rio que estava, além do que chovendo muito, o rio já estava transbordando? Então, olha só o tamanho da dificuldade
que o profeta Josué, ele passa a ter agora diante de uma multidão. Quando eu falo multidão, irmãos, eu não estou falando de 100 pessoas. Eu não estou falando de 1000 pessoas. Mas eram, segundo a palavra do Senhor, diz que já eram quase 2 milhões de pessoas. Imagine um líder tentar passar agora. Eles tinham tido uma experiência com Moisés na travessia do Mar Vermelho. Josué permaneceu ali como servo, como discípulo do seu mestre. Como é que você possa colocar em prática aquilo que você tem aprendido com seus professores, com seus mestres? Por quê? Porque Deus, da mesma forma que provou os seus líderes, Ele poderá provar você também. E se você deu ouvido aos seus líderes, você com certeza vai passar pela prova com muito mais facilidade. E Josué, ele tinha aprendido com o seu líder Moisés, né? E ele viu que, assim como Moisés teve a ousadia de estar ali tocando no mar com a sua vara, da mesma forma fez o profeta Josué. Mas existia muita chuva, irmãos. Existia, na verdade, uma dificuldade muito grande. E o povo precisava prosseguir. O povo precisava dar continuidade. O povo precisava passar adiante. Mas o que o povo tinha que fazer? Simplesmente, o povo tinha somente que ter fé e continuar para poder fazer a vontade de Deus. Porque Deus tinha autorizado. Deus, ele já tinha falado com o seu povo. Assim como está falando com você agora. Talvez você tem pessoas que acham que Deus só fala, irmãos, quando levanta um vaso para falar em profecia, mas ele fala através da sua palavra, porque assim eu creio. Porque não é somente através dos dons de profecia, mas é principalmente, ele já deixou a sua maior profecia, que é a sua palavra. E muitos estão por aí andando de igreja em igreja, buscando profetas para que Deus fale, como se Deus não falasse mais ao abrir da sua Bíblia. Então, quando ele abre a Bíblia, Deus já está falando. E muitos taparam os seus ouvidos e não estão mais hoje sensíveis à voz da Bíblia, à voz do nosso Deus, que já deixou toda a palavra de revelação para que o homem pudesse absorvê-la e assim viver diante dela, viver através dela. Irmãos, então nós precisamos fazer como o profeta Josué. O profeta Josué, ele estava diante ali de uma promessa. No capítulo 3, versículo 5, o Senhor havia falado com Josué e ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Eis aqui a palavra do Senhor está falando para você nesta noite: santificai-vos, permanecei com os vossos vasos em santificação, porque amanhã o Senhor fará maravilha em vosso meio. Assim como ele disse ao profeta Josué, né? E naquele mesmo instante, naquele mesmo capítulo, também em Josué 3,16, irmãos, eu sei que Deus tem algo muito grande com esse capítulo e esse versículo. Assim como ele falou também lá em João 3,16, aqui ele também falou com Josué, em Josué 3,16. E ele diz: pararam-se as águas. Naquela época estava chovendo muito, e as águas que vinham de cima pararam. Levantaram-se também num montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas.
que é o Mar Salgado. Foram de todo separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Aleluia! Então Deus, através do seu grande amor que ele tinha para com o seu povo, ele fez com que as chuvas cessassem. Ele fez com que as águas se forem separadas. E da mesma forma como ele fez com o Mar Vermelho, ele formou ali duas paredes, uma de um lado, outra do outro, uma de frente para a outra. E o povo passou o Rio Jordão a pé enxuto. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, você pode ver aí qual é o seu Jordão. Talvez o seu Jordão seja um problema muito grande que está sobre você, que está lhe sobrevindo nesse momento. Não sei se é talvez um problema de saúde, se é um problema financeiro. Eu não sei qual é o tamanho do seu desafio nesta noite, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor, que providencia todas as coisas, Ele providenciará para você o escape. Ele fará com que você passe pelo rio. Ele fará com que você passe por esse desafio. Ele fará com que a chuva cesse. Aleluia. E que esses problemas sejam sanados. Eu não sei qual é o seu desafio, não sei qual é o seu problema, mas eu sei que o Senhor, ele está pronto para poder te livrar. Ele está pronto para livrar o seu povo. Assim como ele fez com Josué, ele também fará com você. Amém? Vamos continuar. Então, esse foi o desafio de Josué. Agora eu quero falar com você a respeito de outro desafio. Eu quero falar sobre o desafio de Elias. Irmãos, Elias era um profeta de Deus, né? Elias, ele foi um homem que teve também seus problemas, né, diante do Senhor. Nós vemos que o profeta Elias, depois de derrotar os profetas de Baal, ele foi duramente perseguido, irmãos, pela rainha Jezabel, que queria matá-lo. Então, o que ele fez? Ele fugiu para o deserto. Ele assentou-se debaixo de um arbusto e lá ele pediu a morte. Como está escrito aí em 1 Reis, capítulo 19, e versículo 4. A palavra do Senhor diz: ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Aleluia. Aquele homem, ele estava pedindo a morte. Ele estava vivendo um drama psicológico, né? Ele estava exausto espiritualmente. Ele estava esgotado, igreja. Ele estava estressado. Ele estava com o seu emocional desestruturado, totalmente abalado e sem forças físicas. Ah, pastor, mas tá vendo aqui? Isso aí foi com o profeta Elias. Com o profeta Elias mesmo. E da mesma forma que acontece com o profeta Elias, ele era profeta de Deus e passou por um momento de depressão. Ele estava vivendo aí um momento de depressão. Ah, pastor, mas naquela época já existia depressão? Sim. Todos os sintomas que ele apresenta aqui são sintomas de depressão, tá? Ele passou por um momento em que ele deu lugar à fraqueza, né? É o que muitos fazem. Quando estão passando pela bonança, bonança é maravilha, né? Você agradece a Deus por todas as coisas, mas quando chega o período da dificuldade, quando chega o período da tribulação, aí você tem que ter estrutura. Você tem que ter estrutura espiritual. E o profeta não tinha? Tinha sim. Mas mesmo tendo toda
a estrutura espiritual, é tanto que ele foi chamado para ser profeta. Deus deu a ele o dom da profecia, mas mesmo assim, Deus o provou, né? Deus o provou. Elias, ele tinha um desafio à sua frente. E qual era esse desafio? Enfrentar uma depressão. Enfrentar um problema que até hoje assola não somente pessoas fracas, como alguns querem dizer por aí. Não, depressão é coisa de gente fraca. Mas será que Elias era um homem fraco? Elias, que foi chamado por Deus para ser profeta, para receber de Deus a mensagem do Senhor e anunciar ao povo, para enfrentar, como ele enfrentou os profetas de Baal, né? E ele teve a sua vitória. Ele estava ali vitorioso, ele saiu daquela batalha vitorioso, mas começou a sofrer medo, a sofrer ele começou a ser injuriado, ele começou a ser perseguido, ele começou a sofrer perseguição, porque Jezabel começou a intimidá-lo. Jezabel estava querendo matá-lo. E naquele momento, ele não teve a fé de Abraão. Ele não teve a fé de José. Ele não teve a fé que era necessária para que ele pudesse aguentar. E sabendo que o Senhor o tinha ajudado em todas as circunstâncias, por que não ajudaria Elias naquele momento? Elias, ele havia perdido o foco. Elias, ele procurou fazer o quê? Ele simplesmente foi se isolar, irmãos. Naquele momento, para Elias, o profeta Elias, parecia que tudo que ele havia feito tinha sido em vão. Talvez até perguntasse se teria valido a pena lutar tanto, pagar o preço que ele pagou. Parecia um fim para ele. Parecia um fim melancólico da história de um dos maiores profetas, um homem que foi instrumento nas mãos do Senhor. Porém, deitou-se e foi dormir. E, de repente, um anjo do Senhor lhe tocou e lhe disse, o versículo 5 você pode ler, de 1 Reis 19, nós lemos o 4, e no 5 ele diz assim, que o anjo tocou-lhe o ombro e disse, levanta-te e come. Uma das coisas que muitas pessoas fazem quando estão em depressão é não se alimentar. Por quê? Porque lhe falta o apetite. Não tem apetite. Não tem apetite para... Não tem vontade de comer. Não sente fome. E com isso vai ficando cada vez mais fraco. Por falta de glicose, por falta de nutrientes, o seu corpo, a sua mente não consegue raciocinar direito. E isso vai levando ele a cada vez um poço cada vez mais fundo. Isso são consequências da própria depressão. Tá? Então, diante de tantas lutas, muita gente está entrando em depressão. Qual foi o segredo da vitória de Elias? Elias, ele ouviu a voz de Deus. Aleluia. Elias deu ouvido, mas não foi tão fácil assim. Não é somente ouvir. Ele até ouviu, até que o anjo chegou para ele e disse, levanta e come. Isto é, o Deus, Jeová Jireh, o Deus da providência, ele providenciou o quê? Pão e uma botija de água para que ele ali pudesse comer. Né? Por quê, irmãos? Porque Deus, ele nunca falha. Porque Deus, ele tem um plano na minha e na sua vida, assim como tinha um plano na vida do profeta Elias. Ele é fiel, irmãos. Elias, ele parecia não acreditar no que estava vendo. Simplesmente, ele olhou e voltou a dormir. Aí, ele
Por quê? Porque ele estava muito fraco, ele estava, naquele momento, um momento de fraqueza. O anjo do Senhor tocou novamente e lhe disse: levanta e come, porque no caminho, o caminho te serás sobremodo longo. Então, depois de ter se alimentado e ter renovado as suas forças, ele caminhou, sabe quantos dias, irmãos? Ele caminhou 40 dias e 40 noites, até o Monte Horebe, e ali entrou numa caverna. E o Senhor lhe perguntou: o que fazes aqui, Elias? Aleluia. Quer dizer, ele ouviu a voz de Deus. E Deus disse a ele: o que fazes aqui, Elias? Deus, naquele momento, ele ordenou que saísse dali e se pusesse no monte perante o Senhor. Isto é, irmãos, Deus visitou o profeta Elias dentro da caverna. Não adianta você se esconder. Não adianta você querer fugir da obra do Senhor. Se você tem um chamado na vida de Deus, Deus há de cumprir com o seu plano. Deus há de cumprir com as promessas que Ele tem na sua vida. Então, seja onde você estiver, Deus, Ele vai ao seu encontro. Aleluia. Deus, Ele quer você. Se Ele chamou você, é porque tem que ser você. Se Ele te chamou, irmã Carmen, é porque é com você. O negócio é com você, irmã Carmen. Se Ele te chamou, diácono Tales, é porque é com você, diácono Tales. Olha, se Ele te chamou, irmã Lourdes, é porque é com você, irmã Lourdes. Então, para cada um de vocês, Ele tem um chamado especial. Se Deus chamou você, irmã Fátima, ou Maria Eduarda, olha, Deus tem algo especial para cada um de vocês. Deus, Ele quer atuar na minha e na sua vida. Agora, se Ele te chamou, é porque Ele tem algo especial para cada um de vocês. Aleluia? Então, ouça a voz de Deus. Atente à voz de Deus. Na primeira vez, ele estava tão fraco. Ele ouviu, olhou, viu o anjo e voltou a dormir. Mas na segunda vez que ele comeu e que ele ainda andou 40 dias, ele ainda achava, ele estava desnorteado, ele estava não estava ainda curado completamente. E ele entrou, ele foi se isolar dentro de uma caverna. O tratamento de Elias foi um tratamento duradouro, um tratamento que demorou, não é? Mas, a partir do momento em que ele atentou, ele ouviu a voz do Senhor, e ele deixou ser renovado por ele, e ele foi obedecer a palavra de Deus, aí os seus problemas foram resolvidos. E Deus começou a usá-lo novamente como outrora tinha usado. Se você quer que Deus continue te usando, atente para o que Deus está falando ao seu coração. Aleluia. Vamos agora passar para o desafio de Jó. Qual era o desafio de Jó? Jó, ele tinha uma mulher, e essa mulher, no momento em que Jó estava passando por toda aquela dificuldade, né, havia perdido basicamente toda a sua riqueza, havia perdido os seus filhos, né? Aquela mulher chegou a dizer, como você sabe da história, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Isto é, aquela mulher de Jó, ela não tinha a confiança que Jó tinha em Deus. Assim também como os seus amigos, seus 3 amigos, chegaram para ele em momentos diferentes, e ao mesmo tempo também em alguns momentos, e eles estavam ali sempre com mensagens negativas, na maioria das vezes, algumas vezes positivas, na maioria das vezes negativas. Então, o desafio de Jó, irmãos, era vencer a negatividade. Quantas pessoas hoje são negativas? Às vezes você quer fazer alguma coisa, às vezes alguém levanta um projeto na igreja,
E o projeto está relacionado com a obra de Deus. Há tempo para todas as coisas, irmãos. Há tempo para todas as coisas. Se você tem algo de Deus para fazer, você vai fazer. Há tempo para tudo. Não se preocupe. Nós, às vezes, planejamos. Nós fazemos planos, mas Deus é aquele que dá a resposta. Nós, no início desse ano, nos reunimos para planejarmos o que iríamos fazer durante esse ano. Mas aprove a Deus que viesse sobre nós essa pandemia, o coronavírus. Então, o que nós vemos, irmãos, é que os nossos planos, eles foram interrompidos. Nós fizemos planos, mas, por enquanto, não podemos colocá-los em prática. Os eventos não podem ocorrer. Por quê? Porque simplesmente estamos passando por esse momento de privações. Estamos confinados dentro de nossos próprios lares. Não estamos podendo sair. E temos que passar por esse deserto para que no momento certo cheguemos a fazer a vontade de Deus. Possamos vencer todos os obstáculos que foram colocados diante de nós. E Jó tinha que vencer ali a negatividade daquela mulher, a negatividade, né, dos seus amigos. Em meio a circunstâncias tão adversas, irmãos, tão difíceis que Jó estava passando, né, ele chega a fazer declarações, tanto para sua mulher como para seus amigos, e ele diz, lá em Jó 1:21, ele diz assim: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então, aquilo que o Senhor dá, é aquilo que o Senhor toma. Jó tinha perdido filhos, mas ele tinha certeza que ele poderia restaurar, poderia dar outros filhos. Não aqueles que tinham morrido, mas outros filhos ele poderia dar. Jó tinha certeza que ele tinha perdido riquezas, mas que Deus poderia dar novamente se assim ele quisesse. Então ele tinha certeza em seu coração, mesmo estando ali, vivendo tantas tribulações, com tantas pessoas negativas. Às vezes, irmãos, nós temos pessoas negativas até dentro da igreja. Temos pessoas negativas dentro da família. Nós estamos cercados de negatividade. Às vezes você tem fé em algo, está colocando fé em algo que você está crendo realmente que vai acontecer, e chega uma pessoa e joga um balde de água fria. E se você não tiver estrutura, e se você não tiver ali enraizado na raiz de Jessé, se você não estiver ligado com Deus, você acaba caindo. Não se deixe levar, irmãos, pela negatividade. Há pessoas que só operam pela razão. Há pessoas que, mesmo dentro de uma igreja, não estão mais crendo que ele é capaz de curar. Não estão crendo que ele é capaz de fazer o paralítico andar, o cego ver, o mudo falar. Olha, irmãos, eu digo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, irmãos. Ele não mudou. Uma característica de Cristo é a imutabilidade de Deus. Assim como Deus ele não muda, Cristo também não mudou. Então o desafio de Jó era vencer a negatividade. Vença a negatividade. Procure se afastar dessas pessoas negativas, porque essas pessoas negativas só se lhe colocam para baixo. Jó, ele diz assim, irmãos, olha, palavra do Senhor, lá em Jó, no capítulo, veja só, no capítulo 14, versículos 7 a 9, vamos ver aqui o que é que diz.
capítulo 14, versos 7 a 9. Ele diz assim, ó: há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Aleluia! Então nós vemos aí, irmãos, que a esperança de Jó era grandiosa. A esperança de Jó era que mesmo a árvore sendo cortada, ela ainda se renovará. Mesmo através, ele não cria, não era se tivesse contato não, irmão, era só pelo cheiro. Jó cria só pelo cheiro das águas, aquelas árvores, né, aquelas raízes iriam crescer. Aleluia! Jó, no capítulo 19, verso 25, diz, um dos maiores e mais conhecidos versículos: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Assim, da mesma forma, tem que ser a minha e a sua fé. A minha e a sua fé tem que ser assim. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, igreja. Irmãos, Deus, ele tem algo especial para mim e para você. Deus, ele tem algo de grande valor para nos dar, né? E cada um de nós precisamos estar atentos para isso que ele tem para nos dar, né? Ele já te deu algo de grande valor, que foi o quê? O seu Filho amado Jesus Cristo, para morrer na cruz por mim e por você. Foi algo, o que ele tinha de mais precioso, ele já deu. Mas ele precisa lhe dar ainda mais alguma coisa. Porque ele deu o seu Filho. Mas você precisa estar atento àquilo que o Senhor está falando ao seu coração. Porque se é uma coisa que você precisa ter em sua vida, é o Senhor Jesus Cristo. Ele deu, mas nós precisamos recebê-lo. Recebê-lo a cada dia, para que a gente possa guardar firme a nossa esperança na salvação em Cristo Jesus. Então, igreja, nós precisamos guardar a nossa salvação. O Senhor deu. Agora, nem todos que aceitaram, que levantaram a sua mão, realmente aceitaram em seus corações. Às vezes Deus, Jesus Cristo, é apenas uma fachada, é apenas um nome. Ele tem que ser a minha razão de viver. Ele tem que ser o motivo da minha esperança. Ele tem que ser a certeza de que no arrebatamento eu subirei e você subirá. Aleluia! Ele tem que ser essa nossa esperança, a esperança do dia a dia, irmãos. Então não adianta você apenas saber que ele existe, porque não adianta você ter conhecimento se não houver arrependimento. Tem que ter conhecimento da palavra, sim, mas tem que ter arrependimento, porque sem arrependimento ninguém verá ao Senhor. Amém, irmãos? Então, eu quero aqui estar citando o nosso último tópico, que fala sobre Moisés. Nós temos aqui o desafio de Moisés. O desafio de Moisés. Qual era o desafio de Moisés? O desafio de Moisés, irmãos, era vencer a incredulidade. Como assim, pastor? Não seria atravessar o Mar Vermelho? Sim, mas esse não era o maior desafio. Porque mesmo ele tendo atravessado o Mar Vermelho, o povo estava incrédulo antes de atravessar e permaneceu incrédulo depois de atravessar. E hoje, qual é o maior desafio da igreja? É justamente esse. É vencer a incredulidade do povo. Moisés estava ali, enquanto estava vivo, que nós começamos falando sobre Josué, mas eu tenho que voltar aqui para Moisés.
Porque o desafio de Moisés é o desafio da igreja de hoje. Moisés tinha ali uma multidão que estava acompanhando. Tinha uma multidão que estava tendo ali, sentados de camarote. Estavam assistindo a todo o poder de Deus sendo derramado ali diante deles, diante de todos os olhos que estavam ali abertos. Deus estava presente através de uma nuvem, protegendo durante a manhã uma nuvem, durante a noite uma coluna de fogo. Imagine, irmãos, o grande poder de Deus protegendo aquele povo. Imagine Deus mandando maná no deserto para matar a fome do povo, onde não tinha nada, onde não tinha vegetação, onde não tinha como plantar, porque eles estavam caminhando, não tinham como esperar crescer. Mas Deus alimentou o povo dando maná. Deus alimentou o povo mandando as codornas. Deus deu do céu comida para aquele povo, para aquela nação incrédula comer. Deus fez brotar água da rocha. Deus continua fazendo hoje, irmãos. Mas o povo está incrédulo. O povo, naquela época de Moisés, mesmo tendo visto Deus operar, mesmo tendo sido testemunha fiel do poder de Deus sobre a vida de cada um deles, mesmo assim, eles duvidaram do poder de Deus. Moisés estava ali de frente para o mar, de frente para o Mar Vermelho. E o povo estava olhando para onde? Ao invés de olhar para frente, para o mar, eles estavam olhando para trás, porque eles estavam vendo o exército de Faraó. Faraó estava pertinho, já estavam próximos de alcançá-los. E eles poderiam ver aquele exército que estavam próximo deles. E naquele momento veio sobre os corações deles a incredulidade. E eles começaram a questionar o seu líder. Começaram a questionar Moisés. Por quantas vezes você tem questionado o seu líder? Por quantas vezes você tem questionado o seu pastor? Às vezes achando que o seu pastor não tem fé. Às vezes achando que o seu pastor não está tomando as medidas certas, as medidas cabíveis que devem ser tomadas. Mas tudo tem que ser feito ao seu devido tempo, varão. O que tem sido feito está sendo feito. O que é para se fazer está sendo feito. Porém, ao seu determinado tempo, ele providenciará a sua bênção na medida certa, no dia certo, na hora certa. Aleluia. Moisés, ali naquele momento, ele estava ouvindo o povo dizer, olha, tu deixa... Se foi porque lá no Egito não tinha sepulcros, que tu nos tiraste de lá, tu queria fazer com que a gente não morresse lá, para morrer aqui no deserto? E Moisés estava ali ouvindo, não era uma pessoa, mas eram milhares de pessoas. Milhões de pessoas. Tinham quase 2 milhões de pessoas, imagina, irmão. Imagine aquelas pessoas ali, uma falando com a outra, né? E aquele tumulto, deve ter havido um tumulto muito grande. E naquele momento, a fé de Moisés fez com que ele tocasse nas águas. E de repente, 2 paredes se levantaram de água. E aquele povo passou a pés enxutos. Assim como Deus fez com Moisés, fez também com Josué no Rio Jordão. E ele livrou o seu povo. E Deus falou com Moisés, em Êxodo,
no capítulo 14, verso 15, dizendo: porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Quantos estão parados? Quantos estão parados nesse momento e não estão fazendo nada para o Senhor? Povo de Deus, marche. Pastor, o senhor está mandando a gente sair de casa? Não, estou mandando você sair de casa, não. Para fazer a obra de Deus, não precisa sair de casa. Para fazer a obra de Deus é como nós estamos fazendo. Você pode, através da internet, através das redes sociais, assim como você vende um produto pela internet, você também pode estar oferecendo gratuitamente a palavra de Deus aos pecadores, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então, irmãos, para concluir, eu pergunto a vocês, qual o seu maior desafio? Qual é o seu maior desafio? O que você tem colocado diante do Senhor? Qual é a sua maior dificuldade? Qual é a barreira que tem se levantado contra você nesse momento? Às vezes o desafio, irmãos, pode ser muito grande. E pode parecer até que seja impossível para você vencê-lo. Mas Deus gosta de quem tem desafio. Coloque o seu desafio diante de Deus, para que Ele possa agir na sua vida. Apresente o seu desafio a Deus, para que Ele possa fazer a diferença na sua vida. Se o seu desafio for maior do que Deus, com certeza não é, Ele vai fazer na sua vida. Não existe nada maior do que Deus. Deus, Ele é grandioso. O que é que você pode colocar diante dele que ele não pode fazer por mim e por você? Qual é a sua maior dificuldade? Talvez seja o seu filho que está afastado dos caminhos do Senhor. Talvez seja a falta de um emprego. Talvez seja a dificuldade em passar de ano. Os estudos que estão lhe sufocando. Qual é o seu desafio nesse momento? Coloque-os nas mãos do Senhor. Confie. O Salmo 37, verso 5, foi citado na pregação do domingo passado, e ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Quando ele diz entrega o teu caminho, em outras palavras, ele está dizendo entrega o seu fardo. Entregue o seu desafio. Entregue as suas dificuldades. E confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia 100%. Não é com um olho fechado e outro aberto. Não é desconfiando do Senhor, não. Porque Ele tudo fará por você. Mas é se você confiar. É se você crer. Porque se creres, verás a glória de Deus. Igreja, o tamanho do seu desafio será o tamanho da sua vitória. Aleluia. Você quer o quê? Você está passando pelo deserto? Está com sede? Ele vai te dar água no deserto. Aleluia. Deus, Ele fez brotar água da rocha, irmãos. Você está com fome no deserto? Deus, Ele vai te dar maná. Deus, Ele vai te dar as codornas. Para que você não morra de fome. Mas para que você possa cantar o hino da vitória. Aleluia. Como minha esposa aqui cantou, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, clame esse nome com fé. Aleluia. E esse nome é o nome do seu Deus. É o nome do Filho dele, Jesus Cristo. Clame o nome de Jesus, porque neste nome há poder. Aleluia. Irmãos,
não podemos ficar de braços cruzados. Se o próprio nosso Deus, se o Filho de Deus veio para o mundo e morreu de braços abertos, por que ficarmos de braços cruzados? Por que ficarmos sem ter o que fazer, irmão? Temos que fazer algo para o Senhor. Ele morreu de braços abertos. Ele não quer te ver sem fazer nada. Você tem que fazer algo para o Senhor. Você tem que continuar fazendo. A obra não parou. A obra continuou. Não tem pandemia que pare. Não tem pandemia que pare a obra de Deus. A obra de Deus não é feita dentro dos templos. A obra de Deus é fora dos templos. Porque a palavra igreja quer dizer um povo chamado para fora. Não é um povo chamado para ficar preso dentro dos templos, não. É a igreja do Senhor que tem que estar lá fora, que seja via internet, que seja através do seu WhatsApp, que seja através do Instagram, do Facebook, seja de qualquer forma, seja através de uma ligação de telefone. Porque antes, quando não havia redes sociais, nós nos comunicávamos através do telefone, através de cartas. Nós vemos aí, a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, basicamente através de cartas. Você vê aí o nosso exemplo maior, o apóstolo Paulo, através das cartas às igrejas, pôde mostrar o seu amor para com a igreja do Senhor e para com o Evangelho de Jesus Cristo. Qual o seu maior desafio? Coloque-os nas mãos do Senhor, pois Ele quer te ajudar nesta caminhada. Amém? Então, irmãos, graças a Deus, que Deus tem nos colocado diante de um grande desafio. Pregar o Evangelho a toda criatura. Esse é o desafio da igreja. Esse é o desafio de todos aqueles que querem fazer unicamente a vontade do Pai. Se você tem o desafio de passar o rio, eu não sei qual é o seu desafio maior. Se o seu desafio é passar o rio, se o seu desafio é simplesmente passar o mar, atravessar o mar. Se o seu desafio é vencer a depressão como o profeta Elias, se o seu desafio é vencer os seus problemas do dia a dia, se o seu desafio é vencer a incredulidade de uma geração como essa que nós estamos vivendo, como fez o profeta Moisés. Amém? Então, irmãos, não fique de braços cruzados. Saiba que Deus, Ele quer que o seu plano seja executável na sua vida. Ele não quer que você simplesmente fique parada. A igreja, os cultos, é a agência de capacitação de Deus para a sua vida. É através da igreja que você cresce espiritualmente, é através dos ensinos da palavra de Deus que você cresce espiritualmente. Mas aonde você colocará em prática aquilo que você aprende? Aonde você colocará em prática? Dentro da igreja? Não. Você colocará em prática atuando na sua família, com seus amigos, nas redes sociais. Não vamos deixar que essa pandemia nos pare, nos imobilize, mas que possamos estar adiante, irmãos. Diga ao povo que marche. Então eu digo a você, igreja, marche, continue marchando, olhando para o alto, para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Agora, nesse momento, eu estou passando a palavra para o diácono Thales. Ele vai estar orando, né, encerrando esse trabalho e logo após da oração, vou estar impetrando a bênção apostólica. Amém? Tchau, tchau. Amém. Vamos agradecer a Deus, né, por estarmos uma vez reunidos e falando, né, no nome do Senhor, que Ele é digno de toda honra e toda glória.
só dele e por ele, né? Que nós estamos aqui nessa terra. E só ele que pode nos livrar dessa epidemia e que pode salvar o povo. E que possamos orarmos com fé. Possamos orarmos com fé, porque o próprio Jesus Cristo falou que a fé move montanhas, né? E se a fé move montanhas, a fé pode mover esse vírus para bem longe do nosso país, para bem longe do nosso povo. Se clamarmos com fé e orarmos com fé, no nome de Jesus, logo, logo esse vírus está nos deixando em paz, no nome de Jesus. Amém, meus queridos? Amém. Amado Deus e Pai, soberano Senhor Jesus Cristo, graças te damos, ó Pai. E bendizemos ao teu santo nome, Senhor, que és digno, Pai, de toda a honra e toda a glória, Senhor. Papai querido, te apresentamos, Pai, nesta noite, Papai querido, os nossos pastores, ó Pai, nossos líderes, ó Papai querido. E nossos amados irmãos, ó Senhor, os quais, Pai, se faz presente, Papai querido, nesta sala, Pai, de reunião, meu Deus, para ouvirmos e bendizer o teu santo nome, Pai. Papai querido, com fervor, Pai, em nossos corações, Pai, pelo momento, Papai querido, que estamos vivendo, Senhor, por esta praga, Pai, que está assolando o mundo inteiro, Senhor, clamamos a Ti, ó Pai, com a fé em nosso coração, Senhor, porque nós acreditamos, Senhor, que Tu, Pai, que nos vigia, Pai, Tu, Pai, que nos olhas, Papai querido, Tu que vela por cada um, Papai querido, de maneira especial, ó Pai. Papai querido, que venha repreender, Pai, toda essa praga, meu Deus, que isso vá para bem longe, meu Deus, dos teus servos, Pai, do teu povo escolhido, meu Deus. O povo que clama por Ti, Pai, em verdade e em espírito, ó Senhor. Papai querido, porque necessitamos, ó Pai, de vermos, ó Senhor, cada dia mais, ó Senhor, de maneiras específicas, Senhor, o teu agir, Pai, o teu trabalhar na vida do teu povo, Senhor. Sabemos, ó Senhor, que esta praga, Pai, veio, Senhor, para a convenção de muitas almas, ó Senhor. Para que o povo veja, Pai, para que o povo entenda, Senhor, que Tu és o Deus de poder, Senhor. Que Tu és o Deus, Senhor, que quando, Pai, tocado, Papai querido, ofendido, Pai, agredido, Senhor, Tu toma em Tuas mãos, Pai, o poder e o controle de todas as coisas, meu Deus. Ó Senhor, que isso não venha permanecer, Pai, que venha logo passar, Senhor, para que nós possamos, Pai, glorificarmos, ó Pai, e exaltarmos o Teu santo nome, Senhor, porque Tu és digno, Senhor. Ó Papai querido, que esta praga, Pai, vá para bem longe, meu Deus, vá para bem longe, meu Deus, de nós, de nosso povo, Pai, do Teu povo santo, Senhor, que ela se retire, Papai querido, porque o Teu nome, Pai, pela Tua graça, Senhor, nós repreendemos, ó Pai, para que toda a terra, Pai, toda a terra seja sarada, meu Deus. Para que toda a terra, Pai, seja limpa, Papai querido, de todo mal, ó Senhor. Pai, toma em Tuas mãos, ó Senhor, o nosso povo, Pai, os Teus filhos, Papai querido, aqueles, Papai querido, que são regidos, meu Deus, pelo Teu Santo Espírito, Pai. Papai querido, toma em Tuas mãos, Pai, a nossa direção política, Papai querido, os nossos líderes, ó Papai, que venham, Pai, ser mais sensível, Pai. Sejam mais, Pai, compreensível, meu Deus, com este trabalho, meu Deus, nesta obra, Senhor. Ó Senhor, que sabemos, ó Pai, que se eles não, Pai, se comoveu o coração deles, ó Pai, o povo perece, ó Senhor. Ó Pai, que Tu toque no coração de cada um deles, ó Senhor. Com Tua mão de poder, ó Senhor, que só de Ti, Pai, e por Ti, Senhor, pode converter este povo, Pai. Pode sarar, meu Deus, a Tua terra, Senhor. Papai queridão, desde já, Senhor, eu te exalto, Pai. Eu te louvo, Senhor, porque Tu és digno, Pai, de toda a honra e toda a glória. E todos possam dizer... Amém. 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 Então, Amém. que vocês possam estar estendendo as mãos e recebendo a bênção dos apóstolos. Amém? Graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Amém. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, Quem será? Quem será? irmãos, saudai-vos uns aos outros com a graça e a paz do Senhor Jesus. Graça e paz. Graça e paz a todos.